Então, dando continuidade ao que a gente viu na aula passada, nós vamos ver que ainda existem o que se chama de comandos combinatórios com memória. Então, para a gente entender o que seria um comando com memória, vamos tomar como exemplo esse daqui, esse problema que eu vou explanar para vocês agora. Então, imagina lá que a gente tem uma lâmpada, né, chamada S aqui, e a gente tem um botão para desligar essa lâmpada, um botão de pulso, e um botão de pulso para ligar a lâmpada. Imagina lá, então eu fiz um esquema aqui elétrico para tentar me auxiliar em como é que eu vou chegar para resolver esse problema, né? Então a gente viu lá na aula passada que a gente tem que fazer uma tabela de correspondência lógica. Eu não fiz aqui só para ficar um slide um pouco mais enxuto, né? Mas a gente vai fazer que o botão de ligar, ou seja, o botão E1 apertado quer dizer valor lógico 1, o botão de desligar apertado é o valor lógico 1 e a lâmpada acesa também seria o valor lógico 1. Então não fiz a tabela inteira porque é um sistema muito simples, tá? Mas apesar que o certo é fazer, né? Então, depois disso, a gente vai partir para fazer a nossa tabela verdade. Tá? A tabela verdade só apenas com 4 linhas, porque só temos 2 entradas, né? Então, imagina, né? Então, eu tenho uma situação que eu vou fazer aqui, preencher quando é que é verdadeiro e quando é que é falso, quando é que a lâmpada vai estar acesa ou não, né? Lembrando que eu tenho botões de pulso e não de trava. Então, para a gente entender, ou para ser mais fácil de compreender onde é que eu estou querendo chegar, eu não vou seguir linha por linha aqui na tabela verdade, porque eu vou pegar primeiro essas 2 linhas aqui do meio que são de mais fácil entendimento. Então essa linha aqui, essa segunda linha, me diz o que, né? Se eu não tenho o botão de desligar apertado e se eu tenho o botão de ligar apertado, o que é para acontecer com a lâmpada? É simples, né? Se eu não estou dizendo para desligar e eu estou dizendo para ligar, liga a lâmpada, né? Então é isso que a gente tem aqui, né? A gente tem o valor 1, ligar a lâmpada, se eu estou apertando em E1 e não estou apertando em E0. Essa terceira linha também é de fácil compreensão. Imagina, eu estou apertando no botão E0, ou seja, eu estou apertando no botão de desligar e não estou apertando nesse botão de ligar. Então, por que eu quero que aconteça o quê? Que eu quero que aconteça o desligamento da minha lâmpada. E aí as outras 2 linhas, as outras 2 que sobraram, a primeira e a última. Eu vou partir da última agora, tá? Eu vou para a última, porque depois o principal é essa primeira linha aqui. Então, essa última aqui, o que ela diz? Bom, e agora? E se tu tens o botão de desligar apertado e ao mesmo tempo tu tens o botão de ligar apertado? O que tu queres, afinal de contas? Tu quer que ligue ou queres que desligue a lâmpada, né? Então, a gente pode colocar tanto 0 quanto 1, tá? Na verdade, a gente pode colocar, não, a gente vai colocar de acordo com o requisito do nosso projeto. E aí, a primeira linha já é uma outra situação. Bom, e se tu não estás apertando nem no botão de desligar e nem no botão de ligar? O que tu queres que aconteça? Tu não está dizendo nem para ligar nem para desligar. Então, vamos imaginar uma situação real, né? O botão é de pulso. Eu fui lá, num dado momento, eu não apertei no botão de desligar e apertei no botão de ligar. O que aconteceu? Ligou a lâmpada, né? Foi isso que a gente escreveu aqui, inclusive. E daí eu soltei o botão. No que eu soltei o botão, já tenho 0 e 0. E aí, para a lâmpada desligar novamente? Não, eu quero que a lâmpada permaneça ligada. Então, eu não posso dizer que quando eu tenho aqui 0 e aqui eu tenho 0, que lá eu tenha 0. Porque senão, no momento em que eu acabei de ligar a lâmpada, eu soltando o botão, vou ter 0 e 0 e a lâmpada já se apaga. Ou seja, não vai ficar memorizado o fato de que eu pedi para acabar de ligar. E por outro lado, então, alguém poderia pensar, bom, mas então se não é para deixar desligado, deixa ligado. Também não é assim, né? Porque imagina uma situação em que a lâmpada estava acesa, né? A lâmpada estava acesa porque eu tinha apertado no botão de ligar e não tinha apertado no desligar, e aí eu apertei no botão de desligar.
Quando apertei no botão de desligar, eu sei que apertei no botão de desligar, não apertei no ligar, apaga a lâmpada. Mas, depois que eu apertei o botão de desligar, eu soltei o botão. Então, eu voltei para o estado em que esse aqui é 0 e esse é 0. E daí, o que acontece? Não posso deixar a lâmpada ligada, eu tenho que desligar a lâmpada. Bom, no final das contas, o que eu estou querendo mostrar? Eu estou querendo mostrar o seguinte, eu não posso nem botar 0 nem 1 aqui, né? Por quê? Porque essa minha tabela verdade, ela não contempla todo o comportamento do meu sistema. Porque a grande verdade é que eu posso ter essa situação de estar com o botão de desligado, né, o botão não apertado, tanto o E0 quanto o E1, em duas situações. Numa posterior àquele momento que eu acabei de pedir para acender a lâmpada e no outro posterior ao momento que eu acabei de pedir para ligar a lâmpada. Mas como que eu vou saber então que o momento foi posterior a alguma coisa ou não? É isso que a gente vai fazer. A gente vai incluir na tabela verdade o momento anterior, né? Onde a gente está usando aqui a notação saída anterior. Então, a minha saída atual vai depender de como que eu tinha, o que eu tinha antes, tá? Então, eu vou fazer uma tabela verdade aqui, onde eu já preenchi aqui, já foi preenchida aqui a linha 3 e a 7, que é as situações dos dois botões estarem apertados ao mesmo tempo com 0, porque a gente só como exemplo, a gente está escolhendo que a condição será desligar dominante, tá? Mas, então, como é que a gente vai preencher essa tabela? A gente vai fazer o seguinte, quando a gente tem 0 e 1, 1 e 0, a gente sabe exatamente o que a gente quer. 1 e 0, quer dizer, na verdade, botão ligado e o botão de ligar, né, o botão é 1 apertado e o botão de desligar não apertado é 1. Né? Então, não importa como é que estava antes a situação. E o botão de ligado sem estar apertado e o botão de desligar estando apertado, eu já sei que é para desligar a lâmpada. Né? Agora, o problema é naquela primeira linha, né, que é a linha 0, e a linha 4 aqui, né? Então, e se eu não tenho nenhum botão apertado, né? O que acontece? A minha saída vai ser como? A minha saída vai depender do estado anterior. O que eu coloquei aqui? Que a saída vai ser exatamente como estava antes. Então, se eu tenho 0, 0 e antes eu tinha 0, vai ficar 0. Se eu tenho 0, 0 e antes eu tinha 1, então continua 1. O que isso quer dizer na prática? Se eu não estou dizendo nem para ligar e nem para desligar a lâmpada, deixa a lâmpada como já estava antes, né? Se ela estava desligada, permanece desligada. Se ela já estava ligada, permanece ligada. Então, se eu não estou apertando nem para ligar nem para desligar, deixa como está. Tá? É isso que essa linha 0 e essa linha 4 estão nos dizendo. E aí, com isso, né, se a gente colocar uma tabela verdade como essa numa ferramenta daquelas online que a gente já viu antes, a gente vai ver que a gente vai ter uma função onde a saída é o quê? Né? E a saída é lâmpada acesa. Né? Vamos ler conforme a gente modelou, como a gente conversou antes. Né? A lâmpada estará ou será acesa se ela já estava acesa e eu não aperto no botão de desligar, ou então se eu apertar no botão de ligar e eu não apertar no botão de desligar. Onde por aquelas propriedades que a gente viu antes, pelos postulados e teoremas, né? E aqui é um postulado, a gente sabe que a gente tem a propriedade associativa. Então, a gente pode associar o E0 aqui e o E0 aqui, né? Então, a gente pode, no final das contas, dar uma simplificadinha ainda nessa função, dizendo que a lâmpada será acesa se eu não apertar no botão de desligar e a lâmpada já estava acesa ou eu apertei no botão de ligar. Tá? Então, essa que é a função que descreve o comportamento deste problema. E aí,
aqui temos esta função implementada em ladder, né? Então, vejam que o estado da saída depende das entradas e da própria saída, tal qual está escrito na função lógica. A saída é não E0 e a saída ou a entrada E1, tá? Então, assim a gente implementaria em ladder e poderia implementar assim também no diagrama elétrico ou em outra tecnologia também, tá? No diagrama elétrico eu já vou mostrar daqui a pouquinho como é que a gente poderia fazer. Ainda existem essas funções de memória prontas e cada fabricante tem um jeito um pouquinho diferente de escrever isso, né? Mas a ideia é a mesma, de memorizar alguma coisa acontecendo num diagrama em ladder, né, para o CLP. No caso do clique 02, né, a gente tem ali o círculo como saída normal e uma setinha para cima, para dizer que o que? Aquilo ali é uma função, a gente fala memória RS, né, é set e reset. Set quer dizer ativar, reset quer dizer ativar. Então, quem ativa a saída, ou seja, quem liga a lâmpada, né, é o botão de ligar. Quem desativa a saída, ou seja, quem desliga a lâmpada, é o botão de desligar. Bom, mas então a gente fez toda uma tabela verdade e poderia ter feito só isso? Em parte sim. Se o projetista é experiente, provavelmente ele nem vai precisar de uma tabela verdade como essa para chegar a uma solução dessas aqui. E depois de um tempo de experiência também, a gente percebe que a gente tem sempre a mesma estrutura numa memória do tipo desligar dominante, que é essa estrutura aqui, né? Vejam que essa função aqui que a gente obteve para o nosso problema, ela poderia ser escrita de uma maneira geral, como eu escrevi aqui. A saída é igual à negação do que a gente chama de condição de reset, ou seja, aquela condição que desativa a saída, e a saída ou a condição de set, ou seja, a condição de ativação. É isso que a gente tem aqui, né? Ó, a saída S é igual a não E0, não condição de reset. E0 é o botão de desligar, que é a condição de reset, né? Então, a gente tem que negar ela, tá? E a saída, que é o S, ou E1, que é a nossa condição de set, condição de ativação. Então, isso aqui é uma maneira geral de escrever a função com memória do tipo desligar dominante. Então, a gente sabe que sempre vai ser escrita assim. Inclusive, né, se a gente quiser, a gente pode implementar em outra tecnologia. E até talvez fique mais fácil de perceber aqui essa maneira geral de escrever a função do comportamento desligar dominante, né? Então, a saída, né, agora eu troquei a lâmpada por um relé, ela é igual a não E0 e a saída ou E1. Ué, quem liga o meu sistema e quem desliga o meu sistema, né? Se a gente fosse explicar para alguém leigo, né, esse circuito eletropneumático, a gente poderia dizer, ó, tu quer avançar o atuador ou ligar o teu sistema, aperta no botão E1. O botão E1 liga, avança o sistema. O botão E0 desliga ou recua, né, o atuador do meu sistema. Então, o botão E1 é a minha condição de set, ativa a saída, faz com que o atuador avance, né? O meu botão E0 é a minha condição de reset, ele desativa, né? Faz com que o meu atuador recue. E eu só troquei agora por um sistema eletropneumático para ver que no lugar da lâmpada pode ser qualquer coisa, né? Eu coloquei uma válvula, né? Conectada a um atuador pneumático, mas isso poderia ser um motor, né? Liga ou desliga o motor, né? Para dar partida no motor elétrico seria a mesma coisa, a função igual, só que ao invés de ser um relé aqui ligando uma solenoide de uma válvula, seria então uma contatora conectando as três fases do motor elétrico
para ligá-lo ou desligá-lo. Né? Isso se a gente, então, fez um sistema do tipo desligar dominante. Vejam que a linha 3 e a 7 a gente botou como 0. E é um sistema com memória? É, porque a saída depende do estado anterior de como a saída já se encontrava. E então, e se eu não tivesse botado 0 lá? Tivesse botado 1 naquelas duas linhas, a 3 e a 7. Se eu tivesse botado 1 aqui e 1 aqui, o que eu ia obter como função se eu colocasse essa tabela verdade, né, numa ferramenta online ali de simplificação de função? Eu iria ter A e não C ou B. O que é isso? Né? Eu iria ter o quê? O que é A? Né? A minha saída seria a saída e não botão de desligar ou então o botão de ligar. Né? Como é que eu posso implementar isso em eletropneumática ou num diagrama elétrico? Né? Isso aqui implementado aqui seria o quê? Né? E1, tá aqui, né? Que é o B, ou saída, que é o A, e não E0, né? Não C, não E0. Isso aqui seria a estrutura que representa a solução dessa outra tabela verdade, que a única diferença é que eu estou colocando um aqui, um aqui. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Se eu tenho os dois botões apertados, eu quero que a saída seja verdadeira. Então, o que eu estou querendo dizer é que eu quero o quê? Que eu quero que, se o meu botão de liga e desliga estejam apertados ao mesmo tempo, eu quero que ligue, né? Então, eu estou dizendo que eu quero um comportamento ligar dominante e não desligar dominante, que nem eu tinha antes. E aí, de uma maneira geral, a minha saída, né, a função da minha saída do tipo ligar dominante é um pouquinho diferente de antes. É a saída e não a condição de reset, ou seja, a saída e não aquela condição que desativa, ou então a minha condição de set, ou então a minha condição que ativa, que é isso que acabou acontecendo, né? Minha condição que ativa é E1, o botão de ligar, e a minha condição que desativa é o E0, é o meu botão de desligar. Então, aqui a gente tem a diferença estrutural, né, de um sistema do tipo ligar dominante, como a gente acabou de ver, e do tipo desligar dominante, como a gente tinha visto antes um pouquinho. Em um CLP, para a gente implementar diretamente com as funções prontas, né? Por exemplo, no clique 02, já falei, né, que é o set e o reset, né, com a setinha para cima, com a setinha para baixo. Então, para a gente ter um sistema do desligar dominante, basta a gente botar o reset, né, o desativar, por último. Né? Primeiro a gente escreve quem seta e depois quem reseta. Fica do tipo desligar dominante. E se eu quisesse fazer do tipo ligar dominante, primeiro eu escrevo quem reseta e por último eu escrevo quem seta. Por que isso? Porque um programa em CLP ele é lido de cima para baixo. Então é importante a gente ter bem claro isso, né, na mente, como é que é o comportamento de um sistema desligar ou ligar dominante, né, saber como é que se escreve a função de uma maneira geral, porque depois fica fácil de a gente incrementar as condições. Né? Então, simplesmente eu consigo perceber que se eu não quero só um botão de ligar, que eu quero apertar em dois botões para ligar ao mesmo tempo, basta eu colocar em série dois botões, E1 e E2. Né? Aqui nessa estrutura onde E1 e E2 seriam o que fariam o set, ou seja, a ativação da saída, né? Enquanto o E0 continuaria desativando. E para escrever isso também naquela estrutura pronta ali, né? Na função pronta do clique 02, então bastaria E1 e E2 seriam quem ativariam a minha saída.